combinar materiais para fachadas. No vídeo de hoje você vai aprender sobre alguns materiais coringas para fachadas super modernas e também o que evitar para você ter uma fachada linda, tá bom? Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo aprender um pouco mais. De iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e propagar para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração e também se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber as notícias em primeira mão. E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração e também faço enquetes, publico um pouco mais do meu trabalho, né? Vocês conhecem um pouco mais de perto e também tem a oportunidade de interagir mais fácil comigo, tá bom? Vai ser muito legal ter você por lá também. Muito bem, alguns materiais, né, de fachadas, além da tinta, né, que a gente está tão acostumado a ver quando a gente transita por aí pela rua, né? Tá acostumado a ver muita pintura com tintas, né? Tintas muito coloridas ou tintas bem neutras. E no máximo você vai ver algum revestimento, né, talvez no muro, mas às vezes colado de forma muito gratuita, né? E isso não é legal, né? A gente gasta dinheiro de uma forma e não fica, às vezes a casa não fica, né, com o resultado pretendido. Tá? Então eu vou contar para vocês, né, sobre os revestimentos que a gente pode utilizar para compor essa fachada super moderna. Então, o ideal, né, eu sempre gosto de quando eu faço a casca, né, dessa fachada da arquitetura, né? Primeiramente eu faço a minha arquitetura já pensando na fachada, tá? A minha fachada nunca vai ser o resultado da planta direto, né? Então é uma coisa que a gente vai pensando, né? Junto com o projeto da planta já vamos pensando a fachada para a gente ter volumes super bacanas, tá? Então, depois de eu ter esses volumes, né, pensados, eu sempre vou pensar numa base neutra da casa, tá? Seja ela branca, um cinza clarinho ou um bege, enfim, né? Sempre uma cor mais atenuada e onde eu tenho os volumes estratégicos, né, ou não, eu vou colocar revestimentos, né, diferenciados ou mesmo uma cor diferenciada para valorizar essa fachada, tá? E esses revestimentos, né, além de eu ter a base neutra, eles, né, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Um deles é o próprio porcelanato, né, que a gente tem vários acabamentos nele, tá? Tem os cimentícios que imita tipo um reboco, então, né, se a gente quer deixar tipo com esse aspecto, né, de cimento queimado na fachada, é uma ideia muito boa. A gente tem porcelanatos também que imitam madeira, para você que não quer usar madeira natural, né, e ter um resultado aí durável a longo tempo, melhor. A gente tem porcelanatos que imitam marmorizados, tá? Esses marmorizados mais claros eu acho super elegante a gente optar numa fachada também, trabalhado junto com a iluminação, fica um charme, tá? Todos eles, inclusive, tá? Inclusive tem um vídeo aí que eu publiquei sobre iluminação de fachadas. Além dos marmorizados, a gente também tem porcelanatos que imitam aço cortem. Não sei se vocês conhecem por aí, mas está passando a imagem, né? Então é um material, né, que a gente vai dar um aspecto de mais modernidade na casa, né? Você vê, eu posso tanto marcar, né, em alguma parede onde vai ter uma iluminação bacana para eu destacar os volumes, ou mesmo num frontão, enfim, né? Tem infinitas possibilidades, mas sempre com alguma base neutra que vá combinar com esse tipo de revestimento, né, que eu citei aqui, esses porcelanatos a princípio. Um outro tipo de material, né, que também é um revestimento, a gente utiliza para revestir bastante fachada, principalmente de prédios comerciais, tá? Mas não descarto, né, dessa possibilidade de colocar na arquitetura unifamiliar também, tá? É o ACM, né, o famoso alucobond aí, que ele é um material de metal, né, onde ele é instalado realmente na fachada a partir, né, de guias, né, e essas guias
elas são instaladas na fachada e assim é revestido, né, com esse ACM, né, onde a gente pode fazer a paginação de forma mais livre, tá? Correspondendo, né, claro, o tamanho das placas. Né? Eu não tenho um formato fixo como o porcelanato, né, que tem formato de 1 por 1, 1,20, enfim, lastras maiores. Então, ou seja, o ACM ele me dá uma possibilidade de paginação diferenciada, tá? Então, também é um material muito bacana. Eu tenho de diversas cores esse tipo de material. Tenho que, inclusive, os que imitam madeira. Tem os mais acetinados, os que não têm brilho, que eu acho muito bacana, tá? A gente utilizar materiais mais sem brilho. Enfim, tem infinitas possibilidades no ACM, que é esse material metálico, e eu tenho liberdade aí na paginação. Tá? Se quiser, eu gravo um vídeo mais à frente sobre isso, tá? Deixa aí nos comentários se você tem interesse. A gente tem as pastilhas, que também é um material mais utilizado aí para arquitetura vertical, tá? Prédios multifamiliares, tá? Aquelas pastilhas 5x5, 10x10. Eu não sou muito fã de utilizar em arquitetura residencial, não, porque na casa a gente tem mais liberdade, né, gente, para trabalhar. Então, o ideal é a gente já trazer revestimentos um pouquinho maiores, tá? E essas pastilhas, elas realmente são boas para a gente trabalhar em panos, né, de parede maiores, né, devido à dilatação. Mas enfim, essa é uma das opções também, né, então vale citar as pastilhas. Temos de diversas cores. Um outro material que a gente tem usado bastante também, né, que é diferente das pastilhas, ele pode ser coordenado também com os revestimentos, inclusive ele pode ser também, né, além da tinta, a base neutra, é a textura Diori, tá? É uma textura que de longe vai aparentar uma pintura, porém ela tem um acabamento mais refinado, né? Uma textura que não é aquela textura caracachenta, né, que a gente via antigamente, que faz desenhos, a gente tem umas cores um pouco estranhas até, né? A laranja que a gente vê por aí. Enfim, não, é uma textura muito bonita, ela dá um acabamento de areia fininho, alguns, né, um pouquinho mais rústico. Enfim, a gente tem diversas cores, né? Elas são lindíssimas. Pelas imagens aí a gente não consegue ver tanto, né? Mas enfim, o Diori, né? Inclusive a textura preta, né, dela é muito bonita, os cinzas, tá? A gente tem aí um reforço de cor maior e é uma durabilidade, né, de cor um pouco maior para a fachada, além da tinta, tá? Então, realmente, né, não é uma textura, é chamada inclusive de revestimento, tá? Então, é uma opção muito legal para quem quer fazer uma casa, né, bonita, uma casa incrível, tá? Que inclusive a gente pode coordenar com os porcelanatos e também com a ACM, tá? É uma combinação muito boa que a gente consegue fazer para a fachada com esse tipo de material, tá? Basta escolher aí uma base mais neutra, como eu falei, e o resto vai depender de qual que é o conceito do seu projeto. Agora, eu falei muito aqui de revestimentos, tintas, né? Tem outros materiais que também, né, fazem parte da composição dessa fachada, que são as esquadrias, tá? A gente tem esquadrias, né, de aço galvanizado preto, que tá super em alta agora, fica muito moderno, né? Já que a gente tá tendo muita fachada aí com tom de cinza. Então, vale a pena investir nesse tipo de esquadria, caso você queira um elemento mais moderno na sua casa, tá? Isso coordenado com os revestimentos certos. Fica muito bonito com madeira, com cinza, tá? Desde que a gente tenha, né, linhas mais retas. Então, é um material muito bacana da gente usar agora, tá? Essas esquadrias, né, com perfis aí pretos, tá? Sempre fica bonito. A gente também tem esquadrias de PVC, tá? Que elas vão ser materiais, né, que vão substituir uma madeira. Então é um material mais durável, né, inclusive para intempéries. Tanto ele quanto o alumínio, né, anodizado, são materiais muito bons, tá? A gente tem também as esquadrias de ACM agora, tá? Não só mais de revestimento, a gente também tem as portas, então, ou seja, você pode ter aí o sonho, né, de uma porta de madeira daquelas super altas, né? E essa porta, ela tem uma durabilidade muito maior, né?
Isso não só para a fachada, mas para a casa toda, tá, gente? A esquadria de ACM é a porta do futuro. Então, ou seja, a gente tem uma porta alta que pode, né, chover nela e você vai continuar tendo o aspecto de madeira ou de aço cortem, ela não vai estragar, né? Ela é própria para isso, tá? É um material bacana também para a gente usar nessas fachadas modernas. A gente também tem os elementos, né, que são provenientes da arquitetura bioclimática, ou seja, para a gente manter um condicionamento térmico da casa aí super em dia, tá? Elementos sombreadores de fachadas como os brises, tá? Que eles podem cumprir, né, papéis incríveis aí nos panos das fachadas, tá? Dá um aspecto bonito, brise de madeira, brise de alumínio, enfim. E o brise de alumínio a gente tem ele em várias cores também, inclusive que imita madeira, tá? Então fica a dica. A gente tem também os sheds, né, que dá esse aspecto aí do brise horizontal, tá? Que vai ajudar também no sombreamento, né, de dentro da casa, a forma que o sol entra, tá? Um elemento bacana. E outro elemento que vocês devem ver muito por aí, né, em composição de fachada, mas não se atentaram ainda, né, que isso dá uma beleza especial numa casa moderna, são as estruturas metálicas, né, que são posicionadas, né, é mais como elemento decorativo mesmo, ou muitas vezes para apoiar uma estrutura de vidro no teto, enfim, né, mas que vai dar um aspecto especial à sua casa moderna. Então, vale a pena pensar nessa estrutura, né, para quem quer botar um acessório diferenciado na arquitetura, que às vezes faz falta, né, a gente ter algo, uma estrutura mais leve na fachada da casa. Então, de repente, esse pode ser o seu estilo. Agora, gente, eu falei sobre os porcelanatos, né? Falei sobre as esquadrias, falei, né, sobre os outros materiais e a combinação é basicamente essa. Eu vou fazer, então, uma base neutra, tá? Que pode ser tanto de pintura como do Diori ou, de repente, né, até mesmo dos revestimentos, tá? E vou valorizar os meus volumes, tá? Com esses revestimentos diferenciados ou mesmo com as cores. Então, gente, e o que você deve evitar, tá? Para o momento que você for pensar na composição da sua fachada? Evitar elementos que se contrastam demais entre si, ou que tenham importâncias, né, iguais e eles briguem, né? É isso que eu falo. Por exemplo, colocar 2 tipos de materiais marmorizados, colocar 2 tipos de madeiras, 2 tipos de tijolinho. Então, ou seja, né, a gente deve realmente pensar esses materiais para eles comporem entre si. Muitas vezes o menos é mais, tá? E essa casca, né, da arquitetura bem pensada, muitas vezes vai pedir isso, vai pedir algo para menos, tá? Em questão de material, porém esses materiais muito bem posicionados, tá? Isso é que é importante. Uma outra coisa, né, que eu até comentei aqui no início do vídeo, a gente deve evitar, por exemplo, colocar os revestimentos de forma gratuita. Eu tenho um pano de parede, aí você vai fazendo desenhos, né, com revestimento coordenado com a pintura. Fica muito estranho isso, né? Isso não valoriza em nada a sua fachada. Então, o ideal, se você não puder revestir tudo ou combinar, né, de repente a gente faz um pórtico, por exemplo, num muro, né, e eu valorizo esse pórtico com revestimento ou com pintura. Se não puder isso, é melhor deixar tudo na pintura ou tudo num revestimento só, tá? Evita ficar fazendo esses desenhozinhos, porque isso não valoriza em nada. Fui um pouco sincera agora até. Mas enfim, para você que quer uma fachada super moderna, com esses materiais bem pensados, tá? E evitar esses erros que eu citei aqui, você pode clicar abaixo na descrição do vídeo e falar com a minha equipe para a gente pensar aí um projeto premium para você. O projeto premium é um projeto que, além de ser pensada a planta da casa junto com a fachada, como eu expliquei aqui, também tem o potencial, né, de ser feito aqui pelo escritório, o design de interiores. Ou seja, a sua casa é pensada como uma peça única, ou seja, a gente tem a parte da fachada já correspondendo, né, o que tem na parte de dentro da casa. Ou seja, se eu tenho uma casa, né, com a fachada mais minimalista, mais moderna, né, eu vou ter também um design de interiores correspondente a essa fachada.
E aí, gente, gostaram do conteúdo? E para contratar o pacote Prime, você pode clicar abaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que vai ser sobre pets. Não percam, para você que tem aí o seu filho peludo, tá? Eu vou dar dicas super interessantes para isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!